Gente, tudo bom? Chegou aos cinemas na última semana Os Assassinos da Lua das Flores, que é um filme de um diretor que não sei se vocês já ouviram falar, chama Martin Scorsese. Pois é, o grandfather do cinema Martin Scorsese de volta, com um grande filme, uma super produção, que chegou aos cinemas e eu fui lá conferir e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei dele. Vamos de review de Os Assassinos da Lua das Flores. Bora lá! Bem-vindos àquele filme. Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Costa e deixa eu te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tá sempre rolando uma novidade por aqui, ou nas redes sociais daquele filme, elas estão todas na descrição do vídeo também. Vamos lá, Os Assassinos da Lua das Flores. Primeiro, sobre o que é o filme. Aqui a gente está acompanhando a história de assassinatos que aconteceram nos anos 20 nos Estados Unidos contra a comunidade Osage, que é uma comunidade indígena que já ocupou grande parte dos Estados Unidos até ser ali segregada a um pequeno espaço de terra que não valia nada, até o dia em que começa a chover petróleo nessas terras. Isso transforma os Osage na comunidade mais rica dos Estados Unidos, transforma aquela comunidade toda que tinha aquela terra por direitos como milionários, o que atrai corrupção, o que atrai interesseiros, o que atrai criminosos, dá início a uma onda de mortes suspeitas e estranhas dentro dos Osage, até assassinatos que se tornam tão brutais, tão constantes, que atraem a atenção do governo e do que viria a ser futuramente o FBI. Seria redundante eu falar de Assassinos das Luas das Flores como um filme muito bem feito, muito bem dirigido, porque nós estamos falando de Scorsese. Scorsese tem 80 anos, faz cinema há 60, 70 anos, então ele conhece todas as armas do cinema e ele sabe como usar. A diferença aqui é que a gente vê esse cinema do Scorsese levado para outro lugar, levado para esse meio ali dos Estados Unidos, dessa área descampada, saindo daquela Gotham City, daquelas cidades proibidas que são comuns dele, e levando para um outro ambiente, onde o cinema dele brilha porque é um ambiente muito bonito e que na câmera dele fica ainda mais bonito. Scorsese está ali entre os 5 cineastas vivos que o filme dele tem o peso do cinema. Você assiste aquilo, você sente todo o peso da palavra cinema, da palavra filme, porque é tudo muito espetacular, muito bem dirigido, e esse já é um grande motivo para ir ver esse filme no cinema, tá? O filme, ele é bancado pela Apple TV Plus, porque ele vai para Apple TV Plus. Eventualmente, está sendo lançado no cinema antes, porque um filme de Scorsese tem que ter um lançamento no cinema, faz parte do acordo com ele, e faz parte também do acordo para o filme poder concorrer no Oscar. Porém, não há dúvidas em termos visuais de que isso aqui é uma coisa para ver no cinema. Se você precisar de um outro argumento, eu também daria o argumento de que é um drama de 3 horas e meia, e se você, tal como eu, é uma pessoa que é meio dispersa quando em casa, eu tenho muita dificuldade em ver filme grande em casa porque eu me disperso, eu preciso do ambiente do cinema, é bom ver. O filme é dinâmico, ele tem os assassinatos acontecendo que dão um dinamismo para a história, o mistério do que está acontecendo ali, não tão mistério, mas a forma como a coisa é contada, porém ainda são 3 horas e meia, ainda é um drama, que tem um ritmo bom, mas que ali nos últimos 35 minutos eu senti o peso. Eu senti que estava arrastado, até porque aparece um ator que eu não sabia que estava no filme, que é maravilhoso, mas que quando ele apareceu eu fiquei, você tá aparecendo aqui agora? Quanto tempo de filme tem ainda? Então assim, estar na sala de cinema pode ser positivo também pela duração do filme. E falando em ator, esse filme é sustentado por 3 pilares de atuação. E são 3 pilares incríveis de atuação que, se não estiverem no Oscar do ano que vem, eu não sei no que acreditar mais. Primeiro é o DiCaprio. Não é o primeiro filme do Scorsese, o DiCaprio já fez vários filmes com o Scorsese, mas é muito interessante ver ele nesse ponto da carreira fazendo uma coisa muito nova, e muito nova porque é um personagem diferente de tudo que ele já fez. Primeiro que nós estamos falando de uma pessoa absolutamente estúpida, uma pessoa que é oca, uma pessoa que é o que os outros mandam ela ser. Eu acho que essa é a melhor descrição do personagem dele. E que só se torna alguém ali quando meio que se apaixona, mas ainda assim é incapaz de viver um amor sem ser destrutivo, horrível, criminoso, porque segue não sendo uma pessoa própria. E quando resolve ser, é tarde demais e nunca consegue ser por inteiro. E ver o DiCaprio dando vida a um personagem desse quando ele tá sempre ali naquele protagonismo que é diferente disso, foi muito interessante, ele tá muito bem no papel. Segundo pilar é o De Niro, que se DiCaprio fez muitos filmes do Scorsese, De Niro então nem se fala, mas de novo é mais um que neste ponto da carreira faz uma coisa muito diferente. O Scorsese dá pra ele uma coisa muito diferente pra fazer. O personagem do De Niro, tal como o do DiCaprio, são personagens reais, mas o do De Niro é uma pessoa tão horrível, que ele chega
a soar cartunesco, ele chega a soar engraçado de tão horrível, mas é aquela graça do não é possível. Não é possível esse homem. O homem é inacreditável, pessimamente inacreditável. E De Niro, junto com Scorsese, fazendo um trabalho de milhões também. Terceiro pilar é uma novidade, uma revelação, uma surpresa muito bem-vinda, que é a Lily Gladstone, que é uma atriz relativamente nova, que faz a esposa do personagem do DiCaprio, que é a Osage com quem ele se casa. Isso é uma coisa que estava acontecendo muito na época também, de homens brancos se casarem com mulheres Osage para tentar se apoderar do dinheiro delas, do que elas tinham direito ali naquelas terras. O personagem do DiCaprio é um desses. E ela é dona de uma atuação que pra mim é o melhor tipo de atuação. Sabe aquela atuação expressiva, onde a personagem diz 1 milhão de palavras com o rosto, mas falar mesmo ela fala umas 3, 4, e ainda assim ela falou muito com você? E não é uma expressividade caricata, é uma expressividade absolutamente serena. Na serenidade, a personagem dela diz muita coisa. E mesmo quando essa personagem atravessa a desgraça e tem que ter os seus momentos de profunda tristeza, de desespero, a atuação dela segue muito boa, porque ela funciona nesse dinamismo todo. Mas é ali na serenidade em que ela me impressionou muito. É uma mulher muito bonita e muito, na verdade, ela passa uma sabedoria absurda. E a performance dela é muito importante para isso, porque ela é convincente nessa personagem que é calada, mas atenta. Então, no fim, Assassinos da Lua das Flores é um filme imperdível, não só por ser um Scorsese nesse ponto todo da carreira, mas porque ele conta uma história muito importante, uma história que é real e que eu mesmo jamais tinha ouvido falar, que é importante ser contada, por mais que o filme do Scorsese, como todo filme do Scorsese, conte as coisas pelo lado do criminoso. Não é a história dos Osage, é a história dos assassinatos, dos assassinos. Daí o título do filme. Ele traz um holofote para uma história que é importante. O final do filme, inclusive, coloca isso em termos muito bons. Scorsese, como sempre, está falando de crime, está falando de criminosos num ponto de vista de protagonismo, mas antagonizando, sem heroizar ninguém. E, além de tudo, é uma experiência muito deslumbrante de cinema. Vou voltar ao que eu falei no início do vídeo. O cinema do Scorsese tem um peso de cinema que vale a pena ver no cinema, porque são pouquíssimos diretores que vão te dar essa sensação, tá? De estar vendo uma coisa que tem muito cinema nela. Um cinema muito bem executado. É um filmaço, vale muito a pena, e eu acho que talvez seja o principal problema de Oppenheimer, por exemplo, no Oscar, porque vão bater de frente nas mesmas categorias e esse aqui vai dar um trabalho no Oscar, sem dúvida, porque ele merece muito. Mas esse foi o meu review dos Assassinos da Lua das Flores. Me conta aí nos comentários o que você achou do filme, se você já assistiu, quais são suas expectativas, se você também gosta dos filmes do Scorsese. Vamos continuar a conversa aí embaixo. Se você gostou desse review, não esquece de dar o seu like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau, tchau.